sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse podcast Entre Neuroses e Risos, podcast que extrapola as paredes do consultório. E hoje estamos aqui com uma convidada, né, mais que especial. Ela me deu um trabalhinho para vir, né, porque ela... todo dia era um compromisso, era agenda cheia e tal, mas eu consegui trazer essa pessoa muito especial, que eu já conheço há um tempo, conheço o trabalho dela há um tempo, trabalhamos juntas, inclusive, né? E vamos hoje falar de estratégias nutricionais para a longevidade. Então, você que está aí, que tem seu ou um paciente, ou um familiar, ou cuida de alguém, né, de mais de 50... ou você que está assistindo aí, que está entre 40 e 50 anos, fiquem ligados aqui que a gente vai dar altas dicas para longevidade. E, né, quem está aqui comigo? Tchararã! A minha querida, amada nutricionista Maíra Mendes. Olá! Veio aqui, maravilhosa. Olha, foquem aí a câmera nela para todos verem como ela é linda. Ah, meu Deus! Ela está aqui super nervosa, mas vai passar, amiga. Vai relaxar. Relaxa, que dá tudo certo. Deixa a timidez de lado. Né? Eu tava dizendo aqui, eu não posso fazer raiva a ela, não, senão ela vai me dar um mata-leão, que ela luta jiu-jitsu, viu, gente? Afastada. Por motivos de lesão. Tá contundida. Mas é isso, Maíra, mulher, muito obrigada. Chega e me dê a mãozinha aqui. Obrigada a você. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu sei que a agenda é difícil, é trabalho, é criança, né? E aí, tentar conciliar, conseguir conciliar, eu sei que é difícil, mas de qualquer forma, brigadão, viu? Eu que agradeço, né? Assim, precisa até... Ela é exagerada, tá, gente? Posso dizer isso, porque foi muitas mentiras ao meu respeito, eu acho aí. Eu acho que exagero. Mentira não, mas uns exageros, mas enfim, né? Então, se... Essa é o jeito Ariadne de ser. É muito bom trabalhar com você. Fico muito feliz de você ter aberto, né, esse podcast em que a gente pode conversar realmente um pouquinho fora do que rola no consultório, de uma forma muito mais natural. Isso. Né, e de uma forma muito dinâmica. E outra coisa, com um podcast que tem muito a sua cara, que eu acho que remete todas as pessoas, não é exagero meu, mas todos os pacientes de Ariadne têm muito isso, né, a profissão dela, a postura que ela tem em consultório e a leveza que ela traz para a vida das pessoas. Então, esse podcast não teria um nome tão icônico e tão realmente, assim, a sua cara. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Pois é. Então, mas muito obrigada por estar aqui. Vamos conversar, vamos tirar algumas dúvidas. Isso, esclarecer, pessoal. E falar um pouquinho sobre nutrição e longevidade. Isso. Todo mundo que vem aqui, Maíra, eu peço para se apresentar. Eu não gosto daquela apresentação formal, curricular, né? Eu gosto que você se apresente da forma que você acha que as pessoas querem lhe conhecer. Então, fala aí um pouquinho. Tá, eita, danado. Agora é minha vez de exagerar. E aí, né? Fica à vontade. Pois é, né? Fui apresentada, me chamo Maíra, sou nutricionista, sou especialista em gerontologia. Já atuo em nutrição, já tenho um pouco mais de 13 anos de atuação. O que eu posso dizer? Hoje, basicamente, meu foco de trabalho é voltado para envelhecimento e longevidade, né? Então, apesar de já ter trabalhado muitos anos com a área de nutrição domiciliar, que é uma coisa que nunca saiu de mim, ainda continuo trabalhando com isso. Mas passei muito tempo realmente focada em nutrição clínica, em terapia nutricional interal, e já tem aí uns 2 anos em que eu tenho realmente me dedicado exclusivamente, né? Não abandonei a nutrição domiciliar, não abandonei a terapia nutricional interal, mas meu foco realmente de trabalho hoje é com envelhecimento e longevidade. Então, basicamente a minha... Então, estamos com a expert, né? Olha ela exagerando de novo. É isso, não deixe ninguém falar menos que isso não, de você. Não menos, mas não muito. Mas vocês vão ver, Maíra realmente tem uma bagagem assim, de conhecimento muito interessante para passar aqui pra gente. E vai ser uma troca muito legal, né? Vamos Maíra, deixa eu perguntar outra coisa. Conta aí pro pessoal, como foi que a gente se conheceu? Pra quebrar o gelo? Vamos lá. Como eu conheci a Ariadne? Você lembra? Lembro, claro que lembro.
nós fomos chamadas para uma reunião de uma agência que estava iniciando umas atividades aqui em Natal para atendimento domiciliar. Né? E o foco nem era especificamente idoso, era atendimento domiciliar. Então, nesse momento, alguns profissionais foram convidados. E eu acho que foi no Manhattan. Foi naquele da Rodrigues Alves, como é que chama? No Manhattan não existia, perdão, foi no Tirol Business. Não existia, menina, que coisa grave. Não existia não, realmente, já tem tempo. Então, foi no Tirol Business. Tirol Business, é isso. Foi um evento que teve lá. E nessa apresentação começou, né? Depois de toda a apresentação do projeto, de como era essa questão da agência. Aí ficou o networkzinho ali, uma encostando na outra e uma conversando com a outra. E quando pensou que não, vamos trocar ideias. E conversa vai, conversa bem. Vou ficar com seu telefone. Eu, beleza, tá aqui, vou salvar o seu também. E depois disso... Cara, isso deve ter sido, tipo, sei lá, 2017, 2018, 2017, não foi, não? Não sei, por aí. Não sei o ano especificamente. Eu sei que eu já estava trabalhando com atendimento domiciliar e com home care. Mas eu acho que foi por aí, 18 ou 17. Ou final 17 ou 18. 19 não. Não, foi bem antes da pandemia. Pois é. Foi bem antes da Olha aí, pandemia. como faz foi uma tempo. coisa realmente bem... Aí, pronto, aí a gente fez esse network, se conheceu. Legal o seu trabalho, bum. Aí ficamos Exatamente. com cada um, né, com seus contatos. Aí a vida foi seguindo. A vida foi seguindo. Quando você resolveu, né, tocar o projeto da Primore para frente... foi exatamente numa fase de transição da minha vida, que foi uma fase bem importante, que eu digo que eu comecei a tirar todos os pesos que eu tinha, assim, de cima de mim. Sim. E aí foi numa fase que eu disse, eu agora vou mudar. E eu simplesmente, acho que coloquei alguma coisa numa das redes sociais, que muita gente ficava, cria uma rede social profissional. E eu, mas não gosto disso, não, de ficar... Não, mas tem que ter. Aí, exatamente nesse momento que eu tinha criado a rede, eu coloquei informando que estava retomando os meus atendimentos, tal. Aí, quando ela viu a postagem, aí imediatamente eu recebi um direct. Quero você trabalhando comigo. Aí eu, opa, vamos embora. E a partir daí eu acompanho esse processo desde o nascimento da Primore até agora, esses 2 anos de partilha, né? De troca de ideias, de muita coisa. Eu acho que até ultrapassa muito essa coisa profissional, aquela coisa engessada, né? É uma filosofia, eu acho que da clínica e principalmente sua. De muito acolhimento e de muito entrosamento entre todo mundo, de discussão de ideias, da gente sentar, acho que feriado, eu, você e doutora Maiara, na sua sala, num feriado, para discutir protocolos de injetáveis e muita coisa. Fazer, né? Vamos nos reunir. Não, vamos conversar, vamos nos reunir pra gente discutir um pouquinho sobre algumas coisas. Vamos, tem o que fazer? Não, tem não, então vamos pra cá. Pronto, é simplesmente num feriado estávamos nós lá dentro da salinha do consultório, discutindo vitamina B12, coenzima Q10, enfim, muitas coisas. E é sempre assim. E a gente continua, né? Tocando dessa forma, nada mudou. Nada mudou. E foi um encontro muito gratificante, né? Porque a gente tava as duas começando, né? E houve um tempo, assim, né? Um espaço de tempo. E depois a gente se reencontrou, mas todas as duas, né? Muito alinhadas no propósito inicial, né? Que era o cuidado com o idoso e tudo. Então, foi muito legal. Então, a gente já se conhece há um tempão. E por incrível que pareça, eu digo que a gente tem as loucuras meio parecidas, assim. Acho que o tic-tac, ele funciona, às vezes, na mesma frequência. Às vezes ela vem com a ideia, você topa fazer isso? Eu digo, minha filha, tudo que você falar assim, topa, se for com você eu vou até pra lua. E nesse processo a gente tá aí. De vez em quando surge uma ideia, vamos fazer isso? Eu digo, vamos. Bora. Entendeu? E assim a gente vai. Mas quase que você não vinha aqui, viu? Eu tive que lhe carregar, lhe puxar os cabelos. Tá.
Mas ela veio, é o mais importante, ela veio. Mas, vamos lá. Vamos entrar no foco da nossa conversa hoje, porque se deixar a gente conversa várias outras coisas. Vai só tocando. Mas vamos pro foco da nossa conversa de hoje, que é realmente falar dessas estratégias nutricionais que você orienta, que você usa no seu consultório, com seus pacientes, para fornecer essas pessoas, né, estratégias de longevidade. Porque hoje a gente vê as pessoas querem viver mais e viver bem. Isso. Né? E a gente vê cada vez mais muitos idosos chegando com transtornos cognitivos. E isso às vezes abala muito uma família, né? Tem ali filhos que às vezes ficam muito assustados com aquele quadro de declínio cognitivo do seu pai, da sua mãe, enfim, do seu familiar. E muitas vezes, não sei no seu caso, mas assim, no meu, eu acabo procurando às vezes até... Tá, vamos lá, como é que eu posso prevenir, né? Como é que eu posso prevenir não ter um Alzheimer, não ficar assim como minha mãe, ter outro tipo de demência, ou até mesmo questões clínicas de uma forma geral, né? Que não só da psiquiatria e da geriatria, mas outras questões, né? Então, a ideia é que a gente converse sobre isso, né? E perguntar a você como é que a nutrição influencia diretamente essa questão esse processo de longevidade. Pois bem, vamos lá. Hoje, realmente, como você falou, acho que a percepção das pessoas e tudo tem mudado, né? Com relação a essa forma de enxergar a longevidade, né? De buscar a longevidade. Mas a gente precisa sempre tentar fazer uma relação que longevidade não tem relação apenas com idade especificamente, perfeito, né? Aliás. A longevidade, ela tem uma relação com a qualidade de vida. Uhum. E quando a gente pensa em qualidade de vida, existem vários pilares e várias coisas que fazem, de fato, que você tenha, né? Uhum. Uma vida melhor. Para a nutrição, quando a gente tenta fazer um comparativo, nutrição e longevidade, apesar de ser algo que muita gente fala, nutrição, alimentação é uma coisa para o futuro, para a qualidade de vida, para a ciência ainda é algo muito novo e que, assim, ainda não tem muitas coisas conclusivas, né? Mas que, baseado no que está sendo visto nos últimos estudos, tem se observado que a nutrição ela tem tido um papel fundamental para essa questão da qualidade de vida. Porque, veja bem, se eu me alimento bem, eu previno doenças, eu forneço energia para o meu corpo, né? Eu melhoro o meu humor, né? E, consequentemente, eu tenho mais qualidade de vida. Perfeito. Então, são pilares, né? A qualidade de vida não só é a alimentação, não só é o exercício físico, mas a saúde mental. Mas, de fato, quando a gente pensa em nutrição e longevidade, é visto, é nítido, né? Que a nutrição, ela atua, sim, prevenindo doenças, contribuindo, sim, para a manutenção da saúde das pessoas. E isso, na verdade, já tem... Se a gente for puxar muito dos antepassados, isso é muito antigo, né? O poder do alimento, né? O poder do alimento. Inclusive, no último congresso, que foi agora em junho, eu participei de um workshop de longevidade em que se bateu muito nessa tecla, né? Principalmente, eu sei que a gente vai conversar muito sobre isso ainda para frente, mas se bateu muito nessa questão da prevenção, né? E a base da dieta mediterrânea... Sim, que é uma coisa, né, lá antiga, de trás, uma coisa bem antiga, como uma base de dieta, de alimentação, que é essencial para prolongar a vida. Isso. Então, acredito que, mesmo que ainda esteja nesse caminho de reconhecimento, né, de informação, porque muitas vezes a informação não chega para as pessoas. Sim. As pessoas não têm noção, né, de tanta coisa. E isso daí tá tomando. Mas não era para ser. Eu penso que se sabe já, né, o poder dos alimentos há muito tempo, né? É que, na verdade, o que eu penso, né? O tempo vai passando, os anos vão passando, e o que eu acho que é mais um resgate dessa alimentação mais dos nossos avós, bisavós, que eram, né? Primeiro, a qualidade do alimento
né, era melhor, com menos metais pesados, aditivos e tudo. Então, a gente tinha a qualidade do alimento bem superior ao que a gente tem hoje. E as escolhas, né? Assim, não tinha esses produtos industrializados que a gente tem hoje. Exato. Né? Então, assim, eu acho que talvez esteja acontecendo um movimento de resgate para essa nutrição, que sempre foi importante, mas que com a industrialização, com a modernidade, isso foi sendo, acho que foi um lado negativo. Eu acho que como tudo na vida, né? Tudo tem o bônus e o ônus. Né? A modernidade, ela ajudou muita coisa, mas ao mesmo tempo trouxe alguns prejuízos. Trouxe essa perda de qualidade dos alimentos. Perda de qualidade. Isso. Mas é algo que, assim... eu até eu acho que, não sei se a gente já conversou sobre isso, sobre a questão da nutrigenômica, né? Isso, sobre exatamente as mudanças que o tempo, assim, genética não é sentença, né? Mas é um passo, né? É literalmente aquela a frasezinha clichê. Você é o que você come. Então, quando a gente pensa, e hoje tem muito se falado nisso, nessas modificações, por quê? Os fatores externos, a alimentação, tudo isso. Você carrega um código genético. Porém, a forma como você vive, o que você come, faz com que tudo isso sofra alterações. Expresse ou iniba, né? Exatamente. Então, você vai... Pode falar. E, inclusive, me lembrei de uma nutri daqui de Natal, Michele Kittia, que é maravilhosa. Ela é estudiosa nesse ramo da nutrição, com nutrigenômica. E ela falou uma coisa no último evento em que ela palestrou falando exatamente sobre isso. As pessoas não têm noção e, ao mesmo tempo, faz isso lhe conforta ou lhe assusta? Você carrega, simplesmente, até a sua 5ª geração, o seu código. Sim, né? Assim, seu código genético. O seu código genético. Então, assim... Pense, as escolhas que eu estou fazendo hoje, pensando em que hoje eu posso estar transferindo para até a 5ª geração carregar, está sendo positivo ou negativo? Então, é o que você tem que pensar para as suas gerações futuras, né? O movimento que você faz na sua vida hoje vai render pelo menos até as próximas 5ª gerações. Olha aí. E aí, ou seja, cuide de você, cuide da sua genética, porque existe o que, né, as questões de polimorfismos, existem os genes que são ativados por substâncias inadequadas, né? Então, se você se alimenta, vamos dar um exemplo, né, para o pessoal entender. Então, se você se alimenta mal, come mal, se entope de coisas que vão funcionar como agressores ao seu gene, né? À sua genética. Você vai contribuir para, né, talvez mutações, ou você vai transferir para seus herdeiros genes ruins, genes mutados, né? Ou alelos ruins de tal doença. Seria isso, né? Nutrição é a ciência. Nutrição é a ciência. Nutrição é a ciência. Não. E assim, eu não desmereço de forma alguma nenhuma área, mas quando você sai pegando, assim, tratamento multi, né? Nutrição sempre fecha conta. Na verdade, a nutrição abre conta e fecha conta. Porque, gente... Não tem como, sabe? Cada vez mais, vocês sabem que eu estou num processo de estudar outras coisas também, e cada vez mais eu vejo como é importante a nutrição. Ela tem que ser uma estratégia longitudinal, ela não pode ser algo transversal, um ponto. Ah, não, hoje eu vou na nutricionista. Não, ela é longitudinal, é a vida inteira pensando nisso. E todas as estratégias vão trazer benefícios, seja para que tipo de adoecimento for, ou para prevenção de adoecimentos. Exatamente. Então, assim, não tem o poder, é o que eu falo, o poder do alimento. Eu até, inclusive, de várias conversas que a gente sempre tem nos bastidores do consultório, eu muitas vezes paro e já falei isso para você. Eu disse, Ariadne, às vezes eu fico impressionada como as pessoas acham que em uma consulta nutricional eu vou conseguir resolver o problema da vida dela da vida inteira. Pois é. Modificar hábitos, né? Na verdade, não é nem modificar, é você entender, respeitar os hábitos alimentares dessa pessoa. Porque envolve cultura, envolve rotina de vida, envolve muita coisa. E aí, muitas vezes, como é que eu, em um único momento, vou conseguir organizar
Eu até brinco, eu digo, olha, vamos imaginar que você comprou um terreno. Sim. E que esse terreno tá sujo, tem pedra, tem mato. Você precisa limpar para você poder começar a construir. Perfeito. Então, toda a vida que um paciente novo chega, eu tô tendo essa preocupação de fazer ele pensar nisso. E até brinco, vamos imaginar que a gente iniciou um namoro, que a gente está se conhecendo, porque nesse momento eu preciso lhe conhecer, eu preciso ajustar alguns pontos, porque eu não vou conseguir resolver sua vida inteira em uma única consulta. Então tem um passo a passo. Isso. E o acompanhamento nutricional periódico, ele é extremamente importante, né? Mas é porque eu acho que também vem muito disso, né? Dessa cultura que foi criada acerca da nutrição, que seria só para emagrecimento. Exato. Né? E ou aí para resolver algum problema de forma rápida, tendo prazo. Pois é. Né? E não é, né? A nutrição, como a gente está falando, ela faz parte de estratégia de saúde. Então, ela vai ter que estar sempre presente, sempre. Até porque você come todo dia. É isso, exatamente. Você se alimenta todo dia. Você não vive sem se alimentar. Sem se alimentar, exatamente. Até hoje, ninguém viveu fazendo fotossíntese. Então... Apesar de que jejum é bom para algumas coisas, não, mas... é ótimo, funciona, mas ninguém você de precisa jejum do eterno. alimento. Exatamente. Então, acho que tem que ter muito esse pensamento, sabe? Eu estava assistindo umas aulas, aí o professor falou assim, outra analogia que a gente pode usar, né? Você constrói uma casa começando pelo telhado? Não, né? Não. A casa vai ser construída com piso, depois as paredes e, por fim, o telhado. Então, eu vejo o papel da nutrição muito como isso. Ela é construtora. O piso. Tem que estar ali, a base. Construindo. E também, à medida que vai construindo, então ela vai permear todos os processos, todas as etapas, enfim, né? Então, falando agora, voltando um pouco para a coisa dos nutrientes, né? Hoje se fala muito assim também de nutracêuticos, né? Sim. Os ativos que a gente pode usar. Não, mas eu cuido da minha longevidade. Eu tomo, sei lá, coenzima Q10, eu tomo, vitamina B12, eu faço tal. Mas explica aí, porque isso tem muita curiosidade. Existe muita informação, né? Na internet. Informações boas, mas também informações de não tão boa qualidade. Então, explica pra gente quais são os principais nutracêuticos, assim, que estão relacionados com a ideia da longevidade. Vamos lá. Pois é, como você bem disse, tem muitas informações. Hoje, né, o acesso para, enfim, você ter informação sobre esses componentes, todo mundo tem, né? Água é bom também. Exatamente, já tomar. Inclusive, hidrate-se. Pois bem, quando a gente pensa em longevidade, além de... Eu gosto de trazer para 2 pontos, certo? A alimentação, claro, essencial, mas, principalmente, o foco nos nutrientes que têm potente ação antioxidante. Olha aí. Tá? E que tem ação anti-inflamatória. Perfeito. Tá? Por quê? Os antioxidantes, eles vão agir, na verdade, como uma barreira de defesa, né? Fazendo, de certa forma, com que o nosso corpo, ele trabalhe com uma energia limpa, né? Principalmente, eu falo antioxidantes que têm ação intracelular, tá? Quais são esses antioxidantes? Eu nunca neguei, eu sempre amei, levanto sempre a bandeirinha da coenzima Q10. Isso. Tem outros, tem. Mas a coenzima Q10... importante que você citaria, não pode ficar fora. Não, de forma alguma. Iniciou estratégia, coenzima Q10 sempre está presente, tá? O que a gente define, na verdade, são dosagens. A depender, claro, porque assim, cada paciente, ele tem uma individualidade, tem uma queixa, tem sinais, sintomas, enfim, cada um tem sua particularidade. Então, não é a mesma prescrição para a mesma pessoa, para outras pessoas também. Então, de fato, coenzima Q10, ela sempre está presente, porque, como eu falei, né, ela tem ação intracelular. A nível mitocondrial. A nível mitocondrial, porque ela faz exatamente a biogênese mitocondrial, que é dar origem às novas mitocôndrias. E o que é que a mitocôndria faz o quê? Gera energia dentro da célula. Muito bem. Então, é como se a gente tivesse realmente produzindo energia boa, nutrindo nossas células com uma qualidade melhor.
Além da coenzima Q10, a gente tem também outro que está bem falado, inclusive no workshop do Congresso se falou muito, que é a astaxantina, que é outro antioxidante, que muita gente só conhece ou já ouviu falar, né, com relação à saúde ocular. Mas tem benefício cerebral e para a parte da saúde cardiovascular também. Então, assim, de certa forma, coenzima, astaxantina são antioxidantes muito bons. Ômega 3 entra também aí com essa questão, 3, né? Principalmente para a parte anti-inflamatória. Perfeito. Né? Aí, vários tipos de ômega, né? Então, são dosagens diferentes. E aí, que aí vai depender... Vai depender da especificidade. Da especificidade. Se eu quero ter um foco na saúde cognitiva, eu tenho que ter um percentual mais alto de quê? De EPA ou de DHA? De DHA. Sim. Né? Se eu quero uma ação anti-inflamatória, então equilibra a quantidade de DHA e sobressai a quantidade de EPA. Então, assim, isso é muito relativo. Mas isso é legal de falar. Por quê? Porque as pessoas acabam indo na internet e comprando. Vou comprar um ômega 3. Aí compra, sei lá, de qualquer... Não olha, não tem esse cuidado de olhar, de saber qual é a sua necessidade. Pronto. Hoje, se eu lhe perguntasse aqui, Ariadne, você saberia escolher um bom ômega 3? Você saberia quais são os critérios para você comprar um ômega 3? Não. Então, é sempre o que eu digo isso no consultório. Eu tomo ômega 3, certo? Muitas vezes não sabe me dizer o tipo, a marca, enfim. Mas eu digo, me mande via WhatsApp, aí me manda foto. Quando você vai ver? Você não para pensar nisso, mas um frasco transparente, oxida, então... Já perdeu a qualidade. Já perdeu a qualidade. Tem selo livre de metais pesados para você saber o que é que você está ingerindo. Perfeito. Então, já vai outro ponto, exato. Então, são vários pontos que a gente acaba... Quando vai ser feita uma prescrição, é analisado tudo isso. O tipo, a qualidade, para você não fazer uso de qualquer. Porque qualquer tem por aí, em qualquer lugar tem. Qualquer e não gastar dinheiro, né? Porque, veja, inclusive esses suplementos, eles não são baratos. Não. Né? E eu costumo dizer, quanto melhor a qualidade, mais caro é mesmo. Sim. Mas o pior que é. Você pode até dizer a mim, mas eu encontro ômega 3 de... Vou chutar, tá? Porque eu realmente... Não sei como está hoje, isso é 50, 60 reais. Pode duvidar da qualidade desse ômega. Porque normalmente um bom ômega 3, ele vai passar dos 100 reais. Exatamente. Aí as pessoas dizem, mas meu Deus, eu saí do consultório com a prescrição, tanta coisa, muito caro. Tá. Aí muitas vezes eu pergunto, você prefere, né, fazer a escolha de uma suplementação de boa qualidade, que vai te trazer benefícios agora e futuro, principalmente, do que uma lista de medicamentos para controlar a pressão, colesterol, glicemia, regular seu sono. Quando você dá esse tapa na cara, né? Não, você prefere o quê? Melhor isso, né? Então, vamos lá. Além dos antioxidantes... Saúde mitocondrial, né? Assim, coenzima Q10, astaxantina também. Coenzima sempre, astaxantina. Ômega 3. Revera. A gente trouxe aqui, ó. Aqui na uva. Fala um pouquinho do resveratrol, a galera não conhece. Presente na casca das uvas roxas. Isso aqui não foi armação, não, tá? Isso aqui, quando eu cheguei, ela fez assim, que ela está agora seguindo um ritmo muito fitness, saudável. E aí ela disse, menina, minhas uvas congeladas, olhe. Aí eu disse, eu tô acreditando nisso, não. Me mata de orgulho, ela com o lanchinho dela. Aí eu digo, menina, eu vou falar, inclusive, dessa substânciazinha que está presente. Tem na casca da uva e da casca da uva alimentos roxos, né? Exatamente. Então são mirtilo, os berries, né? Os berries, eles têm a presença, né, do resveratrol. E o que é resveratrol? Conta aí. É uma substância que é presente na casca da uva roxa, né? Inclusive, voltando para a base da dieta mediterrânea. Na dieta mediterrânea se defende o consumo de uma taça de vinho por dia. Pensando exatamente, porque o vinho tinto é produzido a partir de quê? De uvas roxas. Né? Então, eles acabam liberando. Aí muita gente diz assim, eu vou tomar vinho todo dia. Eu digo, calma. Também não é assim, Também não é assim. A gente pode suplementar, né? Conseguir, na verdade, doses efetivas novamente. Eu estava estudando que o resveratrol
ele tem uma dificuldade de ser bem absorvido pela via oral, né? Em forma de suplementos, assim, ou não? Eu até agora nunca, não cheguei a ver nada Certo. relacionado, não. De ser assim, talvez de usar sempre um dispositivo sublingual ou aqueles que absorvem na boca. Você me pregou uma peça, porque até hoje, por exemplo... Você sempre prescreve oral de ingerir? Não, sim. Tá. Sim. Até agora, eu nunca, até porque também assim... Nunca teve essa recomendação recomendação da indústria, sim, né? Dos produtos que são apresentados, são encapsulados... Então, talvez ele já tenha essa proteção, né? Não tem com relação a isso, né? Normalmente, o que a gente vê nessa situação, B12, né? Mas o Resveratrol em si, não. Tá. O que muitas vezes se orienta é o horário para consumir, com a enzima Q10 junto de algum alimento, para poder favorecer melhor ser mais absorvida. Né? Mas especificamente, assim, com relação à via oral, não ser uma via boa... Até agora não, até porque continuam produzindo os suplementos, né? Sim, para fazer o uso realmente via oral. Perfeito. E intravenoso tem seus benefícios, né? Mas... Acho que intravenoso, nem sei também se é ou intramuscular. Mas assim, eu tava falando da via sublingual, né? De não digerir a cápsula ou o comprimido do Resveratrol. Mas... Não vi ainda. Olha aí, então, algo pra gente estudar. Eu vi rapidamente, todo dia, assim. Todo dia tem novidade. Dia, né? Todo dia tem novidade. Mas assim, quando eles mudam a apresentação de uma suplementação, eles normalmente fazem existe uma comunicação, né? Fazem essa ligação, né, com a forma realmente que é melhor absorvida, porque afinal de contas, como você bem falou, toda suplementação tem um custo, né? Então tudo tem que ser muito bem analisado para que seja realmente otimizado, né? Ofereça para o paciente com a melhor forma, né, de absorver. Sim, então, aí, como eu estava falando... Tá, e os minerais? Vamos lá, magnésio, zinco, selênio, tudo isso vai pro bolo. Aí eu já falei isso aqui, mas vou falar novamente para as pessoas que não assistiram outros episódios. Eu já lhe falei isso, eu já lhe contei isso, que eu estudei muito tempo polimorfismos de zinco e selênio. Muito tempo é ótimo, né? Eu estudei por uns 2 anos, mais ou menos. Os polimorfismos de zinco e selênio e a sua relação com a doença de Alzheimer. Não, novidade para mim. Menina. Pode me dar aula agora. E aí depois eu comecei a resgatar isso e eu disse, meu Deus, eu sempre não, mas em algum momento da minha vida eu estive ligada com essas questões, né? Tanto de questões genéticas, como a questão de nutrientes, de minerais, e como isso impacta diretamente o aparecimento ou não de doenças. Principalmente essas doenças que cada vez mais a gente está vendo, a ciência está trazendo, né? Que elas têm uma causa... relacionada a estresse oxidativo, a inflamação sistêmica, né? Que é o caso do Alzheimer, do Parkinson, das doenças neurodegenerativas, né? Eu falo Parkinson e Alzheimer porque são as principais, né? Mas cada vez mais a ciência tem mostrado esse caminho, né? O caminho da pró-oxidação e inflamação sendo a causa, né? Por trás dessas doenças. E aí, nessa época, eu já estudava isso. Porque quando eu comecei a estudar, né? A gente começa da base, né? E aí eu fui estudar o poder do zinco, o poder do selênio e toda essa capacidade deles de atuar intracelularmente, né? Como cofatores de reações enzimáticas necessárias dentro do nosso corpo, né? Como antioxidante, como anti-inflamatório. Tá vendo? E aí, tá vendo que eu já estudava isso. Aí, por algum motivo, isso foi... Não sei, eu acho que tem alguma... Depois eu levo a minha terapia, porque eu esqueci isso. E agora eu tenho retomado, né? Assim, falando, estudando mais sobre essa base aí para as doenças neurodegenerativas. E aí é por isso que eu lhe perguntei, né? Papel do zinco, do selênio, do magnésio. Pois né? Como estratégia, né, de longevidade. Por né? exemplo, é um mineral comum, né? De se suplementar, por exemplo.
comprovada ação muscular, mais uma vez, cerebral, cardiovascular. Isso. Então, De novo, a nível celular. a né? nível celular, de certa Também. forma, a ação principalmente é coenzima Q10, Certo. né? A xaxantina, são os antioxidantes, né? No caso, magnésio, eles têm essa ação sistêmica, né? Ah, tá certo. Porque ele precisa Pra do gerar- magnésio para pra- algumas reações, é isso? Não necessariamente, vamos lá. Não vamos associar coenzima, nenhum desses antioxidantes, que eles precisam de outros para carrear. Não, eles têm a ação deles, eles brilham sozinhos, certo? Certo. Existem os plus que a gente vai dando, que são exatamente essas outras suplementações. Perfeito. Complexo B, magnésio, ácido fólico. Então, não necessariamente a coenzima ela vai precisar desse componente para poder agir melhor. Não. Entendi, perfeito. São outras substâncias, tá? Tá. Tipo, ação intracelular, coenzima, xaxantina, pronto. Outras ações, no caso, anti-inflamatórias, ômega 3, que, digamos, é o mais comum, tá? A Mas essa quercetina quercetina- também tem uma ação, tanto antioxidante como muito boa para a resposta inflamatória. E a gente encontra a quercetina onde? Mas aí a gente Chá, pode utilizar, tem no chá verde, Chá verde, na maçã, isso, olha aí. certo? É bom falar os alimentos, porque assim, quem não... A Não gente sabe, Quem não pode sabe, comentar. pode comer, né? E pode comer, né? Pronto, tô aqui na minha fonte de quercetina Eu hoje. costumo Aí dizer um chazinho assim, verde. eu costumo até dizer o seguinte, todo alimento, Sim. quando Não vem... substitui o suplemento, né? Não, mas assim, todo alimento, esse alimento é rico em quê? É rico em muita coisa, tem muitas vitaminas. Então, assim, especificamente tem os que são as fontes principais. Mas eu costumo dizer, todo alimento que você ingere, falando alimento saudável, tá? Dentro Sim. do que é normal, numa rotina de Não é alimentação o normal. McDonald's. Eu não tô falando de um McDonald's, de uma pizza, não é isso. Mas uma alimentação normal. Ela tá falando de vegetais, legumes, Você frutas. vai ter uma biodisponibilidade. Por exemplo, as frutas e verduras Sim. são as que são ricas em antioxidantes, né? Então, cada alimento ele carrega, assim, suas riquezas, né? Então, sempre vai ter um pouquinho de tudo presente em algum Tá, tipo. então quercetina, maçã, Chá chazinho verde, que... na cebola cebola, olha aí. também tem, tá? Perfeito. Mas, algumas Sim, aí magnésio coisas... tava falando, calma, a gente tá Vamos lá, porque a gente perdendo vai o só- raciocínio. Magnésio, porque isso é uma coisa que também deve chegar muito no seu consultório também. Todo mundo tomando magnésio, né? Todo mundo se autoprescrevendo magnésio. Claro, é bom, mas também tem que ver aquela questão da... Tudo depende, né? A biodisponibilidade. Pra que Qual é o intuito de você usar o Isso. magnésio? Você vai usar magnésio porque você está querendo melhorar a sua função intestinal? Você está querendo usar magnésio porque você quer melhorar a qualidade do seu sono? Então, depende do que você quer. Olha aí. Né? Porque tem vários tipos, né? Mas o magnésio... Eu costumo utilizar bastante o bisglicinato. Porque é a forma mais biodisponível, né? E eu acredito, eu até brinco, assim, eu acho ele polivalente. Isso. E acaba atendendo a vários segmentos, Entendi. principalmente relaxamento, ajuda um pouquinho na função intestinal, mas principalmente de relaxamento, que hoje são as demandas mais, digamos assim, é o que chega mais, assim, dificuldade com sono, Sim. rotina mais estressante. Sim. Então, acaba que o bisglicinato, ele atende bem ele a atende todos bem, os atende bem. reis. E é, digamos assim, eu acho que é uma suplementação até bem mais acessível. É verdade. Certo? Quando a gente pensa mais na saúde intestinal, magnésio inositol, aí esse valorzinho realmente, quando se trata, já Quando dá uma você subidinha. vai escolhendo ali Escolhendo, aqueles, né? aí isso vai modificando, Tá. certo? O que mais você ia falar? Do O zinco, que do mais? selênio Zinco e também? selênio são excelentes, né? Tá presente aí nas caixinhas, né? Nas sementes. Muita coisa no bom ovo também. Que mais? Vitamina C. Frutas, Sim. né? As frutinhas. Porque todo mundo fala, né? Vitamina C é um ótimo antioxidante. É mesmo ou não é? Todas as vitaminas, elas cumprem um papel. Mas assim, quando a gente traz para a realidade, por exemplo... Vou falar o que acontece muito comigo. Sim. Muitos pacientes, quando eu pergunto, e aí, o que é que você suplementa? O que é que você usa, né? Eu uso um polivitamínico de A a Z. Tomo vitamina C de 1 grama todos os dias.
Vamos reavaliar essa sua suplementação? Vamos investir em coisas que vão ter um benefício melhor para a sua saúde. Não que seja ruim, tá? Mas, por exemplo, vitamina C, você consegue. Se você consumir fruta, tomar sucos, né? Você vai conseguir. Sim, Aí quando eu paro para pensar, se você está pensando em imunidade, em melhoria, você acha que é viável tomar, vamos lá, uma coenzima Q10 e uma vitamina C. O que é que você tomaria? Ah, meu Deus. Eu escolheria... C. Não. Não? Ah, é? Coenzima Q10. Olha aí, tá vendo? Coenzima Q10. Lembra, coenzima tem ação intracelular. Entendi. Então, a ação dela é muito mais potente do que a ação da vitamina C. Mas nem por conta disso eu vou dizer que a vitamina C não presta. Mas entre eu investir numa suplementação... Eu vou investir na Q10. Agora, só um parêntese também, certo? A coenzima Q10, o nosso corpo, ele produz. Só que, com o passar dos anos... Como eu estou falando de envelhecimento, de processo de envelhecimento e longevidade, essa produção ela fica diminuída, porque ela está presente aonde? Músculo, cérebro, coração, mão, enfim. Ela está presente. E se tudo vai envelhecendo? Vai diminuindo. Então, esse estoque ele fica baixo. Então, por isso que é importante suplementar com a coenzima Q10, definir de fato uma dosagem e fazer a suplementação. Então, eu sempre até quero fazer esse parêntese, para eu não perder também. Quando as pessoas muitas vezes pensam assim, mas para eu cuidar da minha longevidade, né? Eu com que idade eu devo começar a me preocupar, né? Qual seria a fase da minha vida em que eu deveria estar preocupada em envelhecer bem? A partir dos 30 anos. Né? Não impede, obviamente, que se você tiver menos de 30 anos, tendo bons hábitos alimentares, saudáveis, se exercitando, isso seja ruim. Tá aumentando a poupança. Tá aumentando. Mas a partir dos 30 anos é quando fisiologicamente o corpo da gente envelhece. Já vai caindo. Então, até uso esse parêntese para dizer, o especialista em gerontologia, ele não somente trata idosos, não somente trata quem já está velho. Não trata somente isso. O especialista em gerontologia, ele vê o envelhecimento. Perfeito. E dentro do processo de envelhecimento, suas células começam a envelhecer com que idade? A partir 30 anos. Então, a partir dos 30 anos é o momento que você precisa começar a se cuidar. Eu tenho que tomar tudo isso que estão falando? Não. Mas alguns cuidados básicos para uma rotina você já pode fazer. O que de repente você não consegue na alimentação, né? Você pode suplementar. Então, nesse caso, você falou, obviamente, então a gente reforça os alimentos ricos em vitamina C e suplementa a Q10. Ótimo. Faz algumas... faz esses Tem acordos, suplementações, né, que eu confesso que eu não abro mão. Sim. Eu acho que, assim, é essencial. A gente tem que tomar mesmo. Tá. A alimentação é importante, a alimentação ajusta, tá, ok. Mas, assim... Tipo essa da Q10, é isso? Não falando da Q10, eu tô falando com relação a... Você não abre mão. Vixe, ômega 3. Certo. Ômega. O ômega e a Q10 são inegociáveis. Certo. Tem que tomar. Tem que tomar. Paciente tem que tomar Q10, tem que tomar ômega mesmo. Não abre mão, não. Mas existem outros, né? Mas assim, por exemplo, em determinadas idades, tudo vai depender de como você se alimenta. Vamos lá, tem pessoas que não comem peixe de jeito nenhum. Sim. Né? O peixe é uma principal fonte de ômega 3. É todo peixe? Não é todo peixe. Mas quem não come nada vai encontrar ômega 3 aonde? No ovo, né? Numa semente. Entendi. Mas não é na mesma quantidade que aquele outro alimento vai ter. Aí, para essa pessoa que não tem esse hábito, eu preciso suplementar. Eu tenho que suplementar. Então, toda suplementação, ela é estratégica. Por quê? Porque a gente respeita a rotina. Então, às vezes, você tem um hábito alimentar que não é muito bom, que vai passar por ajustes, mas precisa da suplementação. E eu até brinco, chega uma certa idade que é inegociável. Tem que suplementar mesmo, você querendo ou não. É até meio grosseiro falar dessa forma, mas assim, acaba sendo inegociável porque é um cuidado, porque senão não vai adiantar. Não vai. Uma coisa que eu estava vendo no congresso que eu fui também, que aí até um nutricionista falou exatamente isso que você está falando. Depois dos 30, gente,
tem que reforçar as estratégias antioxidantes. Se você busca uma longevidade saudável, né? E aí ele falou dos doadores de metil, né? As metilcobalamina, né? Metilfolato. Fala aí um pouquinho deles. Pois é, vamos lá. Essa questão até a gente discutiu com relação a essa questão de muitos pacientes que, inclusive, puxa aquele leque para a parte de saúde mental. Sim. Em que muita gente vem para o consultório com algumas queixas, com baixa de B12, com baixa de ácido fólico. Aí, o que é que a gente faz? Faz os exames, verifica, tá numa situação, define, né? Se vai ser, define o protocolo. E aí faz a suplementação. Isso. Fez a suplementação, não conseguiu ajustar. Meu Deus, o que é que tá errado? Polimorfismo. Olha aí. Essas deficiências. E aí entra toda aquela questão da gente ter esse olhar. Que muitas vezes, mas eu suplemento. E não consigo subir, não consigo resolver. A B12 não sobe. Né? Aí faz. Não adiantou. Quando você vai ver, esse polimorfismo tá aí e o paciente não sabe. Pois é. Então, nessa situação, principalmente você na sua prática, você pode dizer muito bem, principalmente com relação a esses componentes que são essenciais, né? Para manutenção da saúde. Mas fora quem tem ou não tem o polimorfismo, claro que quem tem o polimorfismo vai ter mais dificuldade mesmo, mas é importante a gente pensar nessa suplementação também, né? Sim. Dessas vitaminas. Sim, principalmente para o paciente idoso. Na verdade, eu não digo principalmente somente para o idoso, porque pode chegar pessoas com 40, 45 anos com algumas queixas. Sim. Esse cansaço, esse cansaço mental, esse desgaste mental, né? Que isso realmente são as principais. Então, às vezes o relato realmente, eu sinto muita fadiga, eu sinto indisposição. E quando você vai ver, você não necessariamente precisa ser um idoso, né? Claro. Está acima dos 60 a mais para ter essa baixa. Sim. Então, essa suplementação, eu, pelo menos, eu acho que é uma das visões, né? Você também não abre mão da suplementação das vitaminas do complexo B? Para alguns casos, não. Olha aí. Quando o paciente não tem esse relato de desgaste, de fadiga física e mental, pode até passar deixa para depois. Não seria uma coisa assim de protocolo, tem que usar. Entendi. Mas se normalmente tem esse relato, aí eu já ligo a lanterninha e eu já vamos ver como é que anda isso daí para ver se há necessidade ou não de suplementar. Entendi. Idoso sempre é necessário. Sempre é necessário. Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer. Muito bom. Certo? Maíra, pra gente ir encerrando, né? Porque já estão avisando aqui pra gente que já tá... Não tô dizendo a você que a gente não consegue conversar. Uma coisa que eu ia falar e acabei passando batido e que é extremamente importante. Fale. Falamos de antioxidantes, anti-inflamatórios e esquecemos de uma chavezinha assim, principal. Pelo amor de Deus, fale. O consumo da dieta, na dieta. O consumo da dieta foi ótimo. O consumo de proteína na dieta. Então, saúde muscular e a proteína, ela é essencial também para o processo de longevidade. Quem perde massa muscular consegue realizar atividade de vida diária com facilidade? Não. É uma atividade simples. Se abaixar para pegar uma sacola do supermercado, simplesmente abrir o armário de casa para pegar alguma coisa, né? Idosos, principalmente, dificuldade de sentar no sanitário para fazer as necessidades. Aquele movimento de sentar e levantar. Tem a principal causa, né, da sarcopenia, que é a perda da massa muscular associada à perda de força. Então, além de se preocupar com as substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, tem que ter um alertazinho para um ajuste de proteína da dieta para manter a integridade da saúde muscular. O músculo é importante para envelhecer. Músculo é vida. Músculo é vida. E outra coisa, tem que exercitar o músculo. Sim. Não adianta também a gente comer a proteína, fazer um aporte bom de proteína sem exercitar o musculinho, né? Não, tem que fazer. Ou seja... Tem que ir para a musculação. Claro, gente, peraí, assim, para não ter que dizer que está prescrevendo o exercício físico de forma indevida. Mas esqueçam essa parte, mas é só realmente fazendo um leque que
a suplementação de proteína associada a uma prática de atividade física que seja exercício resistido, certo? Isso é uma coisa que é particular. Eu posso fazer musculação, mas de repente você pode ter uma situação que você não pode. Mas, por exemplo, vou levar para uma prática comum. Tenho pessoas que eu atendo que não fazem a musculação, mas ou um educador físico ou um fisioterapeuta está presente na residência, vai fazer algumas séries de agachamento, nem que seja sentar, levantar da cadeira várias vezes, pegar um halter, ficar aqui fazendo 10 repetições. Se eu faço isso, eu fadigo o músculo. Eu inflamo o meu músculo. E nesse momento eu preciso dar um nutriente para ele se manter. Porque senão eu vou tirar, meu corpo vai tirar dele para cobrir uma outra situação. Isso. Aí você vai perdendo. Aí você vai perdendo. Então, normalmente, tem que se ter em mente isso, né? A proteína, ela é essencial, ela é importante, ela é calculada de acordo com a sua classificação, com a sua composição, com a sua composição corporal. Então, a gente define tudo isso aí, traça direitinho, vê se realmente é necessário suplementar ou não, para tentar bater uma quantidade X de proteína da dieta, mas é um outro componente que é essencial. Sim. Músculo tem que estar em dia. E aí, quando você falou assim, eu nem achei que você prescreveu a atividade física. Eu acho assim que é uma orientação, né? Hoje a gente cada vez mais sabe da importância do músculo mesmo, né? Do fortalecimento da musculatura, para tudo, tanto para a questão de longevidade, para prevenir sarcopenia, para questões cognitivas, para doenças, né? Até porque o músculo inclusive produz hormônios, né? Então, assim, se você não tem um músculo saudável, se você tem um músculo sarcopênico, você fica toda, né? Você vai ter todo fragilizado, exatamente. Então, assim, quando você fala tem que fazer musculação, é isso, né? Dentro de cada pessoa, de cada particularidade, tem que se fazer em algum investimento em exercícios físicos resistidos, que é o que... Como a gente iniciou a conversa, longevidade não é só relacionada à idade, é qualidade de vida. E quais são os principais pilares da qualidade de vida? A alimentação, saúde mental, exercício físico. Olha aí. Então, só as coisas boas. Não tem como fugir disso. Menina, então, assim, ó, quando ela concluiu já, ela fechou, porque eu ia dar um fechamento, mas ela fechou com chave de ouro, pilares... Os pilares, digamos assim, o pilar da longevidade, né? Pensando em qualidade de vida, você precisa pensar nesses 3 pontinhos. Nutrição, saúde mental e exercício físico. Ou seja, contem com a gente. Pois é, uma nutricionista, uma psiquiatra, cadê o educador físico? Não tem problema, temos vários, né? Então, assim... Poxa, Maíra, foi massa essa conversa, tá vendo? Foi, né? Foi uma coisa nervosa. Já nem tá mais, né? Tô super natural. Tô bem natural, bem me balançando aqui. Foi muito legal. Obrigada, viu, por mais essa aula de conhecimento, de ideias, de experiências que você passa aqui pra gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você mais uma vez pela oportunidade, para você não reclamar que eu não arranjei tempo para você. Arranjei, estou aqui presente. Ela veio. Discutimos, não tomei água, você tomou. Falei, vamos beber água, vamos lá, chegue. Vamos brindar para comemorar. Pronto. Água também é para a longevidade, viu? Totalmente. O cérebro precisam. Cérebro e corpo, e as células do corpo precisam. Pois é. E tem muita coisa, assim... Aqui em 1 hora a gente conversando, não tem como é muita definir. coisa. Eu sempre digo, assim, é um mundo, né? Todos os dias a gente tem muita novidade. Tem muitos estudos. Você vê, até um dia desse não se falava em astaxantina para ação antioxidante com foco em envelhecimento, em longevidade. Era muito saúde ocular. Agora a astaxantina já está em alta nisso, né? Inclusive, passou até batido, você estava encerrando, mas eu me lembrei desse detalhe agora. Prevenção de Alzheimer e Parkinson. Foi exatamente muita coisa discutida em cima dessas duas situações. Mas naquilo que a gente fala, né? Se a gente pensa na doença que a gente está tratando, né? Se a ponta do iceberg chegou pra gente, um Alzheimer, um Parkinson. Mas se a gente entende que embaixo dessa pontinha tem várias coisas. Exato. Aquele bloco de gelo tá cheio de quê? De um processo inflamatório, né? E reações pró-oxidantes. Então, assim, por que eu não vou pensar nessas substâncias, né?
nesses nutracêuticos ativos e nutrientes? Tem que pensar. Porque senão a gente vai continuar fazendo o que todos fazem. E pensar em envelhecer é pensar em fazer diferente. Isso. É mudar hábito mesmo, né? Não é... Às vezes são pequenas mudanças. Eu não falo uma mega dieta. Mas a alimentação normal do dia a dia. O feijão, o arroz, a carne, a verdura, os legumes. Né? Mas você tem condições de, dentro do básico, se alimentar bem e dar aqueles... plusinho, né? Dar aquele up na sua rotina para lá na frente você colher. Muito isso daí. bem. Então, não tem muito mistério. É se alimentar bem, cuidar da cabeça, se exercitar e pensar realmente que a qualidade de vida está aí. Tá aí. Juntinho para a longevidade. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Obrigada, mais uma gente. vez. Fiquem com esse episódio que ficou massa e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau. Tchauzinho.